do que eu falo nos meus vídeos, porque na escola, onde deveria ter sido ensinado técnicas de interpretação de texto em português, os professores não ensinam direito, não interessa que o brasileiro saiba interpretar texto. Existem aí outras formas, porque um povo burro, um povo inculto, pode ser convencido melhor pelas entidades religiosas, pelos governos. O brasileiro não lê, gente. O brasileiro não lê. Um povo que não lê é um povo ignorante. Acha que é pra porrada? Você botou ele na cadeirada? Você botou ele na cadeirada? Você botou ele na cadeirada? Não, é. Nivelar, principalmente a juventude. Porque o jovem chega na juventude com toda aquela força da criança, só que da criança é criança. Aí vem a transformação na adolescência, termina essa transformação na adolescência, explode-se na juventude, é a grande hora. Pois nesse projeto, para que o jovem perdesse os seus ideais, investe-se, e no Brasil o Ministério da Educação é especialista nisso, investe-se numa educação que transforma o jovem numa besta que não pensa. Agora, com cursos bem dados, professores motivados, exemplares, de modo que os nossos acadêmicos saíssem para o mercado preparados, verdadeiramente sabendo pensar. Não se ensina a pensar no Brasil. Aliás, há quem não queira que nós aprendamos a pensar. Há quem não queira. Cartas para a Caixa Postal de Brasília. Desculpa para bloquear a sua ascensão. Então a escola é uma espécie de guardião do portal, está lá para não deixar ninguém entrar, você está entendendo? É aqueles malditos que falam a Bíblia, que não entra e não deixa os outros entrar. Quer dizer, a escola no Brasil é um pesadelo. Ela não te ensina nada e ela não te dá meios de ascensão social. Ela é uma fraude completa. É uma fraude no sentido educacional, cultural, é uma fraude no sentido econômico. Em segundo lugar, não te dá ensino nenhum e também não te dá ascensão social. Ou seja, é uma máquina de corromper a população. O mau aluno, ao vagabundo. O senhor, a senhora, tem filhos? Quer fazer um testezinho de proficiência com eles? Pegue um texto, dê uma lida antes e dê o texto para os filhos lerem. O filho vai ler sem ter lido antes. É assim que se lê. Muito bem. Lido o texto, um editorial de jornal, por exemplo. Eles têm que colocá-lo de lado e reproduzir com as próprias palavras. Isto é, interpretar o texto. Vão fazer adequadamente? Faça o teste. Faça uma redação com seus filhos, deem um tema, um tempo de redação e depois observe a ortografia, a sintaxe. A correção vai escandalizar o pai e a mãe. Se o pai e a mãe for medianamente instruídos, ficarão escandalizados. Não sabem escrever, não sabem se expressar. Na escrita usam da carreirinha. Mau tempo, tudo junto. Isso quando não escrevem mau tempo.
não sabem ortografia, não sabem escrever, não sabem interpretar texto, mas casa. Estudas de manhã, 3 horas de aulas à tarde, em casa, por iniciativa própria e pessoal. Quem é que faz isso? Se o seu filho não estuda, porque não trabalha, 3 horas depois das aulas, todos os dias em casa, é um vagabundo. É um baita de um vagabundo. Não quero usar da mesma expressão para garota, porque constrange, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que estudar. E aí a proficiência será consequência. Por quê? Porque estudando, consultando o dicionário, aprendendo a conjugar verbos irregulares, compensando as deficiências da escola, eventualmente pobre, e pobres são todas as escolas brasileiras, vírgula, à exceção das escolas militares, as melhores, que ensinam com proficiência, educam com disciplina e encaminham para a retidão. Escolas militares, que todas elas fossem militares. O sistema não funciona, educação não funciona, saneamento, nada no país está funcionando. Por falar em educação, o coronel defendeu os colégios militares. Você falou de educação? Vai ver os colégios militares, vai ver o ensino. Eu, por mim, militarizaria todas. Bota o seu filho no colégio militar para você ver a diferença. Tudo bem, você não gosta que você é de outro lado. O problema é seu. Mas bota, eu falo para você, olha o IDEB Nacional. O IDEB Nacional. Quais são as melhores escolas dentro do IDEB de nota? Colégios militares. Você sabe por que nós usamos farda? Por quê? Todo mundo critica. Vai numa escola qualquer aí na rua, em colégio, seja particular ou público, e vê um aluno que vem da periferia, usando lá uma conga, não sei se isso existe até hoje, Conga. Um quichute, que foi o que eu usei, Rainha. e um filho de papaizinho usando o tênis da Nike. A discriminação começa aí. Um usando uma camisa desse negócio de jacaré que vocês usam. Por que se usa a farda do militarismo? Porque todos são iguais. Então eu vejo que pela educação, eu vejo que dentro de umas condições, eu sempre digo, as pessoas às vezes me criticam porque dizem assim, ah não, mas tem marginal que não tem mais jeito. Caramba, se eu pego um carvão, coloco uma pedra de carvão, de carbono, se coloco nas condições adequadas de pressão e temperatura, vira um diamante? Condições adequadas de pressão e temperatura, o cara vira uma preciosidade, aquilo que não era nada, e porque o ser humano, dentro de condições ideais, não se pode tornar uma coisa boa. Foi o que a gente fez na escola Maria Ilka. Há um ano ocupamos, por um ano observando cada aluno, cada professor. O fato de passar um ano foi só de observação, para mostrar, professora, que muitas vezes a pedagogia usada, que eu não sei qual é, porque eu não sou pedagogo nem sou educador, eu acho que está falha. A gente trouxe um sistema que é tido como autoritário, abusivo, que tira a liberdade, que deu resultado. Retornamos ordem, disciplina, respeito, valores, zelo, cidadania. Não pelo medo, mas pela postura para fazerem justamente o que estão fazendo com aqueles alunos. Há quem critique, que apresente um modelo melhor. Quem me critica, apresente um modelo melhor. E leve para a minha escola, leve para a escola de qualquer um que está passando por violência, que o professor apanha dentro de sala, que o professor não pode dar aula porque o aluno faz o que quer, porque tem uma arma na cintura, porque estão fumando maconha no intervalo. Então, quem me critica, como sempre me criticaram, que apresente um modelo eficiente que dê resultado. Porque o nosso está dando. Sabe por quê, professora? Existe uma estatística que eu deveria dar sugestão para todos aqui, e vou dar para a senhora. Busque, no dia da matrícula, a origem de cada família, já que a família é tão essencial para a formação do cidadão. Criei um sistema de merecimento. Chegou no horário, está fardado, ensacado, cabelo cortado, limpo, material está bom. Eu feito uma regra e eles são vigiados, sempre. Se eles cumprirem tudo isso num prazo de 2 meses, eles são premiados. E o prêmio é muito bacana. Então, eles se esforçam para serem bons. Em relação à estima, professora, que a senhora falou, todo dia eu entro naquela escola e digo que eles são os melhores. Ao nosso lado, todos, civis e militares, nos ajudarão a fazer com que o nosso país ocupe o local de destaque em todo o mundo. Olhando à minha direita, vendo essa garotada do Colégio Militar.
Não sou do Colégio Militar, por ser um ano de escola preparatória de cadetes do Exército Brasileiro. Mas vocês, jovens, que estudam nos bancos escolares militares, têm nos orgulhado e muito em todos os momentos em que vocês são exigidos ou participam de competições com outras escolas do Brasil. Queremos que as demais sejam igual à nossa, e as que são melhores que nós, queremos ser igual a elas. Inaugurou em Birmingham, na Inglaterra, a maior biblioteca da Europa e reafirmou, em um pequeno discurso, aquilo que ela já havia dito na ONU. Disse que não há arma mais poderosa que o conhecimento, nem maior fonte de conhecimento de que a palavra escrita, isto é, o livro. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Disse mais, canetas e livros são armas que derrotam o terrorismo. 16 aninhos. Ela vem pensando assim já há muito. Quase foi assassinada por bandidos, por vagabundos, que não respeitam a cidadania da mulher, a possível cidadania da mulher. Agora, mas isso é longe daqui, nem sei quem é essa Malala. Temos que educar as filhas para que sejam seguidoras da Malala e não piriguetezinhas de shopping. Estas que aparecem em páginas sociais dos jornais, todas igual, todas por igual, com aquele sorriso fake, com aquele cabelo por igual, todas vidas vazias à procura do nada. É isso, temos que educar as mulheres para as grandes armas que vão libertá-la. Livros, canetas, textos, pensamentos. Ele leu mais de 3 livros, só pode ser banqueiro. Eu digo, não, o banqueiro não lê, porra. No Brasil, a classe alta é tremendamente inculta, tanto quanto o Lula. Você pega aqueles deputados lá, filho de banqueiro, filho de fazendeiro, tudo analfabeto, tudo burro metido, compraram diploma, ou então tiraram diploma da USP, que é pior ainda. Agora chega o Lula e fala, não, nós não podemos falar inglês, falar inglês é feio, nós temos que falar português. Então por que não fala português, desgraçado? O que estou falando é lulês. Fala, exatamente. Por quê? Porque a gente, sem querer e sem nenhuma intenção de destruir nem de ferir ninguém, acaba tirando dessa pessoa a própria base da sua existência. O nego lê aquilo e fala, se isso é verdade, então toda a minha vida é uma palhaçada. Eu digo, você tem toda a razão, a sua vida é uma palhaçada, porque lamentavelmente eu estou com a razão nesta coisa. A manchete desencoraja, é de hoje. Podia ser de ontem, de anteontem, não mudou nada. Índice de leitura espontânea no Brasil é de pouco mais de 1 livro ao ano. Mas esta é a média entre os que leem. Entre os leitores brasileiros, a média é pouco mais que 1 livro por ano. A fórmula do sucesso, e eu quero que os guris e as gurias pobres me ouçam, pobres, porque podem sair da miséria econômica para uma grandeza de toda sorte, a fórmula é simples. Lê 1 livro por mês. Você terá lido 12 livros ao ano. Você vai se ombrear com os suecos, com os suíços. Você estará no primeiro mundo da leitura. Esta leitura vai torná-lo interessante na hora de conversar com quem quer que seja. Com o pai, com a mãe, com o avô, com a namorada, com o namorado. Não é? Vai torná-lo competitivo no trabalho. Você vai ter ideias. Não há ideias inatas. O que está na memória passou antes pelos sentidos. Então é preciso nutrir a memória e não há outro modo de nutri-la senão pela leitura. Não vale livro didático. Livro didático é obrigação acadêmica. A professora mandou, o professor mandou. Não vale. É iniciativa pessoal. É leitura espontânea. As pessoas não leem. E perdem tempo, e muito tempo na vida, com o odioso celular. Não para dizer, mãe, cheguei, pai, te amo. Não, isso não. É para mandar mensagens inúteis para bermudões analfabetos ou para dengosas. Estão perdendo tempo na vida com vídeos, com mensagenzinhas, com computadores, não para pesquisar, para engrandecer a mente. Livro. O livro abre portas, o livro é passaporte.
Mas que coisa, mas não sabem disso? Claro que sabem, só que o livro exige disciplina. Tentar abstrair-se de tudo mais em torno e concentrar-se. Ah, mas o resultado é um fortificante, um energético. O sujeito se torna interessante, vírgula, e muito perigoso. Um camarada com ideias na cabeça é perigoso. Se você é realmente inteligente, fica extremamente difícil encontrar alguém com interesses, metas e filosofias similares aos seus. Especialmente porque pessoas inteligentes funcionam a partir de filosofias sólidas que elas incorporaram em suas vidas depois de muito estudá-las, analisá-las, ponderar e debater sobre elas. Sendo assim, em qualquer conversa na qual ouvimos uma declaração ideológica ou filosófica que sabemos ser estúpida, nós imediatamente perdemos o interesse. Será silenciosamente odiado no ambiente de trabalho, em sala de aula, mas será, porque silenciosamente odiado pela inveja. Então, quando ele consegue alguma coisa mais do que eu, aí eu fico triste. Então, quando ele consegue alguma coisa mais do que eu, aí eu fico triste. Eu fico triste. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser o melhor. Por quê? Porque, obviamente, existem homens que cumprem sua função melhor do que outros. Tal seja, pensar. Eu fico triste. Se a função do homem no universo, no cosmos, é usar a razão, está muito claro que alguns pensam melhor do que outros. Isso é óbvio. Quem é que poderia ser hipócrita de negar isto? Quem? Mas será, porque silenciosamente odiado pela inveja. Fala pra mim. Quem? Eu fico triste. E aí entra no meu coração uma semente, uma raiz venenosa, versículo 15, chamada inveja. A inveja seca os ossos do invejoso, mas coloca o invejado lá em cima. Você se considera um iluminado como Jesus Cristo, como Gandhi? De jeito nenhum, eu considero um indivíduo extremamente normal que tem uma habilidade de usar a minha inteligência de uma forma produtiva. Não tem nenhum poder especial, nada. Isso aqui é tudo ciência. Qualquer indivíduo que passasse pelo que ele passou, 17 anos de pesquisa, que são 23 anos de estudo, poderia fazer o que eu faço. Se fosse estudioso, tivesse resistência na musculatura glútea, para ficar sentado lendo 3.000 livros e ter uma inteligência para interpretar e fazer sentido que tem um livro, estaria na posição que eu estou. Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. Eu fico triste. Todos podemos ser invejados. A fórmula, um jornal por dia, uma revista por semana, um livrinho por mês. Tá feita a porqueira. Madrugada de sábado para domingo em Florianópolis. De repente, um tipo especial de furacão não imaginado. Um vento daqueles de derrubar metade da cidade. E juntou com este vento, falta de luz. Mas e agora? Aquela primeira ideia de que faltou luz, mas como? O que eu faço agora? E aí, ó, lanterna. Não tem saída, lanterna. Tá, mas deve voltar daqui a pouquinho. 3 dias sem luz. 3 dias sem luz. 3 dias sem luz, telefone celular desligado. Multidões pelas ruas de Florianópolis para ligar, para carregar o celular. As pessoas ficam desesperadas sem o celular. Tá, mas e aí, o que é que vamos fazer em casa? Não há luz, à noite, o que é que se faz? Algumas pessoas conversam, trocam ideias, voltam ao tempo antigo, quando não tendo mais o que fazer, conversavam. Mas e a maioria? A maioria não tem o que conversar. Nem falo de marido e mulher, que não tem o que dizer um para o outro.
Ai, vamos sair com escuro, não. Preferem tudo, mas não ficar olhando um para a cara do outro. E aí é o seguinte, ó, isso aqui está sempre na minha gaveta, ao lado, onde eu leio. Por quê? Pode faltar luz. Faltou. Aí peguei o companheiro de sempre, um livro, cada um tá. Lanterna, livro, mas pode faltar luz para o resto da vida. Machado de Assis escreveu obras imortais a lápis com luz de lampião. Hoje, com luz, computador, isso e aquilo, a grande maioria não escreve uma linha, não lê um livro. E aí, quero entrar nesta do livro. Agora, pelo último resultado que nos chegou do PISA, que é um programa internacional de avaliação de alunos de escolas públicas e particulares, gurizada ali em torno dos 15 anos. Estamos lá embaixo, em ciências, matemática, ciências, química, física, biologia, matemática e língua portuguesa. Como é que podemos ter futuro? Se vamos mal em ciências e em matemática, que a meu juízo é a mãe de todas as ciências junto com a filosofia, e a gurizada não quer saber de leitura. Sabe ler, mas aquela leitura que não passa pelos 5 estágios. Quais são os 5 estágios da leitura? Decodificação dos símbolos, compreensão do texto, postura crítica, isto é, eu avalio o texto, mas eu só posso avaliar depois de compreendê-lo. Desta avaliação resulta a capacidade de reter na memória e, consequentemente, mais tarde, diante das necessidades, de evocar, trazer de volta. Então, quem não passa por estes 5 estágios da leitura, não sabe ler. Sabe ler aquela coisa superficial que não produz resultados. E isso envolve a grande maioria e muitos doutores. Mas olha, doutores de todos os tipos. Mas o que eu quero dizer hoje é o seguinte, porque é de transcendental importância para os destinos da pátria, os nossos pensamentos. Para que pensemos, precisamos ter recursos de tal sorte que viabilizemos a nossa comunicação, porque somos seres intercomunicantes. Muito bem, mas onde é que tu quer chegar com essa conversa? A OAB. A OAB de São Paulo faz-nos saber que 93% dos candidatos à carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, 93% dos candidatos não são aprovados em língua portuguesa. Mas isso é de uma falta de vergonha na cara dos candidatos inaceitável. Não, é falta de vergonha na cara. Não estudam língua portuguesa. Ah, mas a escola não pode justificar a pobreza de um candidato ao direito. Nós precisamos pensar. Um advogado precisa ser um bom pensador. Para pensar, precisa dispor de recursos mnemônicos, isto é, precisa estimular o cérebro com novas informações que vão ficar no depósito para a retenção e, consequentemente, na hora da necessidade, para a evocação. Os caras não sabem ortografia, não sabem sintaxe, não sabem conjugar verbos irregulares. Como é que um cara pode pensar bem se ele não lê bem? Se ele não lê um jornal por dia, uma revista por semana, um livro por mês e vai ser advogado, como é que vai interpretar um texto? Como é que vai praticar aquilo que se chama de exegese? Entender o texto e pela compreensão do texto, poder jogar com ele das diversas necessidades porque passa um advogado diante de um caso. Como? Mas não é só o advogado, vendedores que falam mal, jornalistas que se expressam mal, todos nós, de um modo ou de outro, deixamos a desejar. Agora, é preciso que haja uma consciência da importância do uso adequado, correto e culto da língua portuguesa. Porque há uns idiotas aí que agora vivem a dizer o seguinte, que o que importa é a comunicação. Se o advogado diz, nós pesca o peixe com CH, tá tudo bem, eu entendi. Não, não é assim. Não é assim, não. E essa história de que a língua culta é para o rico e isto deixa à margem o pobre, mas quem é que disse que pobre tem que ser estúpido? Mas quem é que disse que o rico é um iluminado? No Brasil, a classe alta é tremendamente inculta, tanto quanto Lula. Você pega aqueles deputados, tá lá, filho de banqueiro, filho de fazendeiro, tudo analfabeto, tudo burro metido, compraram diploma. Porque diz que um cara que consegue o bacharelado em direito é um sujeito competente. Claro que não é, evidentemente que não é. De 10 advogados, 9 não deviam ter nascido. Primeiro por falta de ética e de postura.
Interessa isso, Prates, interessa o din-din no bolso. É a partir daí que os caras não estudam língua portuguesa. E ficam a dizer que é importante dominarmos um segundo idioma. Os caras não dominam o primeiro, que é a língua portuguesa. Até quando isso vai acontecer? Até enquanto não houver a contra-revolução, a revolução cultural dos bons valores. Os caras que verdadeiramente têm valor precisam ser reconhecidos. Não é esta a moeda vigente no Brasil. O medíocre, o que não dá para nada, este está no trono. Não é, Lula? A grande maioria, e muitos doutores, mas olha, doutores de todos os tipos. Camaradas não sabem compreender um texto e, consequentemente, nadam e morrem na praia. Então tá, a gurizada, por que não quer saber de leitura? Porque leitura exige vontade e disciplina. Eu tenho vontade, preciso estar disciplinado, vou deixar de fazer o que estou fazendo para ler. Só que depois da leitura eu saio fortalecido. Eu tenho o que dizer, eu posso argumentar, eu posso convencer, eu posso encantar. Coisa dos homens. Considerando os tempos heróicos da filosofia grega clássica, essa frase é verdadeira. Mas o melhor seria dizer: a filosofia grega clássica é coisa de pessoas livres, portanto, coisa de homens. Mas melhor dizendo, coisas de homens eroticamente especiais. Eu posso encantar. Porque caso contrário, o abobado sai com a guria. Sobre o que ele vai falar? Sobre o som do carro. Ah, mas tá fazendo calor, né, amor? Vamos pra praia amanhã? Pô, praia, calor, som de carro. O que mais? Ou sobre o que mais o abobado vai falar? Sobre mais nada. Ele não tem nada na cabeça. Ah, e ela se encanta com o vazio da cabeça dele. Porque ela também tem uma cabeça vazia. Se você é realmente inteligente, fica extremamente difícil encontrar alguém com interesses, metas e filosofias similares aos seus. Especialmente porque pessoas inteligentes funcionam a partir de filosofias sólidas que elas incorporaram em suas vidas depois de muito estudá-las, analisá-las, ponderar e debater sobre elas. Sendo assim, em qualquer conversa na qual ouvimos uma declaração ideológica ou filosófica que sabemos ser estúpida, nós imediatamente perdemos o interesse. Olha aqui, ó. Isso aqui é passaporte para tudo na vida. Faltou luz. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Aqui. Ah, isso aqui tá piscando, mas ela agora não vai piscar. Aqui, ó. Aqui, ó. E o livro aqui. Meu Deus, eu passo a madrugada. Grande companheira. Existem aí outras formas, porque um povo burro, um povo inculto, pode ser convencido melhor pelas entidades religiosas, pelos governos. O brasileiro não lê, gente. O brasileiro não lê. Um povo que não lê é um povo ignorante. E olha, você discutir com o ignorante é difícil, porque ele não tem medida do que ele está falando. Né? Tão estapafúrdia que você, para discutir com o cara, você precisaria ensinar para ele desde os rudimentos, desde os primeiros elementos do assunto. Então, seria não um debate, mas um esforço pedagógico. Isso aí eu não posso fazer. Em outros casos, você precisaria, mais do que dar os rudimentos, você precisaria infundir inteligência no sujeito que não tem. Então, isso aí me lembra o ensaio do William Hazlitt, né? As desvantagens da superioridade intelectual. Está discutindo com imbecil completo, ignorante completo, mas ele não tem medida da sua ignorância e não tem medida dos fatos que ele precisaria conhecer para discutir o assunto. E justamente por isso fala com uma segurança danada, né? E imagina que o conhecimento que você tem é o mesmo que ele tem. Você não imagina que alguém possa saber mais. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil. Tem que falar a verdade.
Vão para casa, vão estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. As nossas obras nos seguem. Que rastro você está deixando, meu filho?